bom ter você de novo aqui comigo no nosso canal Perfume e Personalidade, o canal da cultura, da arte e da técnica da perfumaria. Bem, eu estou dando continuidade ao projeto Ingredientes da Perfumaria, que nós começamos a semana passada com os cítricos. E hoje nós vamos falar da família aromática, da família de fragrâncias mais utilizada na perfumaria, que é a família dos florais. E eu trouxe aqui, acho que 5 flores que são as mais utilizadas, as mais representativas e significativas da perfumaria. Vou começar antes falando uma coisa muito importante, que é o fato de pensarmos como um processo químico, um processo industrial extrai o óleo essencial das flores. Nós temos diversas alternativas, mas a mais comum é aquela que nós chamamos de destilação a vapor. É importante dizer isso porque quando nós nos referimos a essa questão, a gente vai trazer uma realidade das mais importantes, que é a seguinte: nós colhemos as flores, colocamos num destilador, numa espécie de caldeirão, e por baixo introduzimos vapor d'água. Este vapor d'água vai atravessar as pétalas e vai levar para um outro recipiente o óleo essencial das flores que ele conseguir carrear, vamos dizer assim, para usar um termo técnico. O que isso significa? Primeiro, para termos o vapor d'água, nós vamos estar mais ou menos a 100 graus. Segundo, a quantidade de óleo essencial obtida geralmente é muito pequena. De uma maneira geral, nós precisamos de toneladas de pétalas para obter 1 quilo apenas de óleo essencial. E essa é uma notícia importante. Por isso que trabalhar com óleos essenciais naturais e orgânicos implica num investimento elevadíssimo, não só do processo, como também um investimento relativo ao preço para a obtenção desse óleo, tá? Isso sem contar pequenos detalhes, né? Por exemplo, na colheita de rosas, a gente tem que fazer a colheita antes das 10 horas da manhã. E temos que levar essas rosas colhidas imediatamente para o destilador. Por quê? Depois das 10 horas da manhã, ela perde o óleo essencial. E se demorarmos muito para iniciar a destilação, ela também vai perder alguma coisa. Então, veja como é delicado. Apenas a título de informação, nós temos também outros métodos de extração. E eu só estou citando isso porque, historicamente, se fala muito sobre enfleurage, que é um método que não dá mais para a gente utilizar em escala industrial, porque o rendimento é muito baixo. E consistia em colocar as pétalas em contato com a gordura. Esta gordura extrai o óleo essencial e depois ela é tratada para que a gente separe o óleo essencial. Olha que processo trabalhoso. E hoje nós temos também um processo de CO2 supercrítico. O que quer dizer este processo CO2 supercrítico? Quer dizer que nós conseguimos, através de um processo especial, extrair o óleo essencial, mas numa temperatura muito mais baixa, o que faz com que a perda de moléculas odoríficas seja reduzida. Então, só que também é um processo um pouco mais caro. Bom, isso posto, né, a ideia não é uma profundidade técnica, eu queria começar trazendo para vocês a rainha das flores, né, a rosa. Tá? E qual é a rosa que a gente utiliza na perfumaria? Bom, nós temos 2 rosas mais utilizadas. Existem outros tantos tipos, mas eu vou destacar esses 2. A primeira é a que a gente chama de rosa damascena, que ganhou esse nome pela sua origem em Damasco, né? A rosa damascena
ela é principalmente cultivada na Bulgária, que é um grande produtor de rosas para perfumaria. E ela tem uma característica bastante leve, uma característica herbal e um pouco cítrica. E ela é um pouquinho menos doce e versátil do que a outra rosa que nós vamos falar, mas ela é leve, tá? Quando nós falamos da rosa centifolia, que é a rosa de Grasse, do sul da França, também conhecida como rosa de maio, então nós temos uma rosa mais doce, uma rosa profunda, melosa e que é utilizada para perfumes opulentos, né? Recentemente eu falei sobre a opulência dos perfumes árabes e então eles usam bastante essa rosa para dar esse teor profundo, esse teor bastante denso dos seus perfumes. Bom, essa é a rosa. Aguarde, daqui a pouco nós vamos falar de perfumes específicos de rosa e vamos dar o exemplo do seu uso. Bom, já que nós estamos falando de flores especiais, flores bastante utilizadas, e neste caso nós começamos com uma flor já de certa forma marcante e opulenta, por que não falar agora de uma outra que já não é tão conhecida entre nós, não é tão comum entre nós, mas ela está presente em muitos perfumes pela sua força. Trata-se do ylang ylang. O ylang ylang é uma flor produzida em dois lugares bastante exóticos, as Ilhas Comores e Madagascar. Ela é uma flor tropical e ela tem um perfume bastante doce, bastante exótico e almiscarado. Ela é considerada em diversos lugares, eu acho que inclusive por nós aqui, como uma flor afrodisíaca. Bem, precisamos testar para confirmar, não é mesmo? Outra coisa que eu acho que a gente poderia citar, a título de curiosidade, é que a árvore que dá essa flor, que vocês estão vendo, né, uma flor lindíssima, ela é uma árvore chamada Cananga odorata, tá? E eu queria dizer que por essa sensualidade, ela é uma flor utilizada especialmente em perfumes exóticos, né? Quando a gente quer marcar um perfume por esse caráter, tá? E detalhe, uma boa nuance de especiarias, a gente também pode notar um certo aroma picante. Bem, esta é o ylang ylang. Vamos continuar com outras flores. Bem, sem dúvida nenhuma que você já ouviu falar diversas vezes sobre flores brancas na perfumaria. Bem, eu destaquei aqui 3 flores brancas e que são as mais utilizadas, as mais conhecidas e também espetaculares. Eu hoje ainda estou fazendo avaliação de perfumes de flores brancas e estou enebriado, né? Vou começar pela mais famosa, pela mais conhecida, inclusive de nós brasileiros, né? Que é o jasmim. Bem, o jasmim, ele tem diversos tipos de jasmim, mas na perfumaria nós usamos principalmente 2 tipos, tá? O que a gente conhece como jasmim sambac. Sim, jasmim sambac, que ele tem origem na Índia e no sudeste da Ásia, e ele apresenta uma fragrância bastante intensa, exótica, quente, sensual, e eu diria assim, se eu quiser usar um jasmim para perfumes noturnos, perfumes opulentos, eu utilizaria então o jasmim sambac, tá? Mas existe um outro tipo que é um pouco mais suave, um pouco mais doce e que ele combina bem com um buquê de flores brancas, combina bem com flor de laranjeira, que é o Jardim Grandiflorum,
que é um jardim cultivado no Mediterrâneo, particularmente no sul da França. E ele vai muito bem com outras flores brancas e com perfumes mais delicados. Quem não gosta de jasmim, não é mesmo? No Brasil, a gente anda pela rua e algumas vezes a gente pode sentir um cheiro de um jasmim, mas principalmente aquele jasmim manga, que tem um miolo assim, amarelado, quase alaranjado, né? Bem, dentre essa turma de flores brancas, eu já citei também de passagem a flor de laranjeira, inclusive no vídeo anterior, que é o vídeo dos cítricos, mas agora eu tenho uma outra flor que é muito, muito importante para nós da perfumaria. Chama-se tuberosa. A tuberosa, ela vai acontecer também nessa faixa mediterrânea, em Grasse, no sul da França, e também no Marrocos e no Egito. É uma flor cujo resultado, o óleo que nós vamos utilizar é muito potente, muito rico, muito cremoso e eu diria intoxicante. Tá? E óbvio, vai servir para perfumes opulentos, para perfumes orientais, perfumes que querem apresentar um caráter de luxo, um caráter luxuoso, envolvente, marcante e sedutor. Eu vou passar depois um exemplo dessa flor, um exemplo de um perfume. Tenho certeza que você vai querer ter esse perfume. Bem, para fechar a nossa coleção e a nossa coleção de flores, eu quero falar sobre a gardênia. A gardênia é uma flor delicadíssima, né? A sua planta, ela dá flor durante uma, no máximo 2 semanas por ano. É essa beleza que você está vendo aí. E ela é originária da França e da China também. Ela tem, além da suavidade marcante, ela tem uma certa cremosidade. Sabe quando você sente um cheiro e imediatamente você pensa num creme, quase como num chantilly, né? Ela é levemente, além de cremosa, é levemente verde. Ela tem assim uma contribuição levemente verde, como se fosse parte do seu caule. E isso a torna muito semelhante à tuberosa, só que muito mais delicada. A tuberosa é potente, é intoxicante e cremosa também. E a gardênia é cremosa, mas é leve, é suave. E ela, por essa delicadeza, eu diria, é mais utilizada em perfumes românticos, enquanto a tuberosa em perfumes sedutores e sensuais. Não é incrível? Não é genial? Pois bem, estas são as flores que eu queria iniciar com esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Depois, no futuro, a gente ainda pode trabalhar muitas outras flores, tá bom? Você deve estar se perguntando o que virá nessa ideia de resenhas de perfumes florais. Bem, eu quero dizer que eu separei um time de perfumes. Esses são perfumes do meu coração, perfumes que eu tenho aqui em casa e que eu faço questão de comentar com vocês. Aliás, eu estava justamente fazendo uma avaliação desses perfumes. Bem, quais são esses perfumes? Eu vou começar pela rosa, tá? Mas vocês vão notar que mesmo um perfume que tem a predominância de uma flor, é muito fácil que ele tenha a outra flor também junto com ele. E eu começo por esse, La Rose de Rosine. Eu quero fazer o comentário de que Parfum de Rosine é uma marca que existe na França e que todos, sem exceção, todos os perfumes desta marca levam na sua composição a rosa. Diversos tipos, inclusive masculinos, né? Não é muito comum perfume masculino com rosa, mas
Existe sim bastante, e a Parfum de Rosine trabalha com esse conceito. O perfume específico que eu estou mostrando para vocês é o La Rose de Rosine. Vamos ver como é que é essa pirâmide. Topo, rosa, claro, e acrescida de violeta, que dá uma suavidade talcada. E o Ylang Ylang, que vai trazer um pouco mais de sensualidade a esse perfume. Tá? No coração, rosa turca, rosa búlgara, rosa de Grace, ou seja, um blend de rosas, porque é o perfume que se chama A Rosa de Rosine, então ele tem que ter esse blend de rosa. E depois o coração, ele é completado com íris, que também dá esse aspecto talcado, que é um aspecto acolhedor, e o jasmim para trazer um pouco de cremosidade, um pouco puxando para o branco, né, para as flores brancas. E fecha com a fava tonka, que é o nosso cumaru, e que tem uma fragrância muito própria, eu diria, tá? E com benjoim e bálsamo do Peru, que são resinas e que vão dar uma... Eu gosto muito dessa palavra, sabe, gente? Por isso que eu repito sempre, dá um acolhimento. É como se nesse final o perfume nos abraçasse, ou participasse do nosso abraço. Essa é a característica, né? Bem, essa é La Rose de Rosine. Eu quero trazer mais um agora, mais um floral, só que agora é muito curioso esse perfume. É um perfume de Serge Lutens, né, dessa marca, e ele é um perfume de flores brancas. Mas o que é que ele faz? O que ele decidiu para esse perfume? A flor que é a chefe desse perfume chama-se tuberosa. E é a tuberosa junto com acordes florais. Ele é tão intenso no seu caráter floral que na sua pirâmide ele não separa topo e coração. Topo e coração são tuberosa e mais acordes florais que vão dando certas nuances, como se fosse um arco-íris. E no fundo ele vai fechar com jasmim manga, que eu comentei agora quando falava das flores brancas, com Ylang Ylang para dar essa sensualidade e um aspecto picante, e veja, amêndoa amarga. Então ele tem uma pegada licorosa, sabe? Ou seja, é uma flor branca intensa, sensual, com uma flor amarela intensa e sensual, e com uma pegada licorosa da amêndoa amarga. Eu não falei o nome do perfume, né? Mas aparece aqui. La Domptesse Encagée. La Domptesse Encagée de Serge Lutens. Se puder, experimente. E, se puder, adquira. É um perfume absolutamente diferenciado, tá? Mas eu não queria parar por aí dentro dessa questão das flores brancas. Existe um perfume muito antigo da Robert Piguet chamado Fracas, que é o que vocês estão vendo aí. Este perfume, olha só que interessante, ele tem décadas entre nós. E ele até hoje é um perfume de muito respeito. É esse que está aqui nessa fita, que eu estava experimentando e mostrando para vocês. Eu estava fazendo uma comparação entre La Domptesse Encagée e o Fracas, para ver como é que eles se desenvolvem, né? E o La Domptesse Encagée, ele se desenvolve um pouco mais na linha sensual, e o Fracas um pouquinho mais na linha romântica, na linha mais leve, tá? Isso eu acho que considero a presença marcante de Ylang Ylang no Domptesse Encagée, tá? Mas o Fracas, gente, olha, ele vai ter então um topo destacado com bergamota, tangerina, flor de laranjeira e pêssego, ou seja, uma saída cítrica, mas com uma nota de cremosidade do pêssego. O coração, tuberosa,
voltamos para esse conceito da tuberosa, como eu tinha falado antes, e junto, jasmim, gardênia, lírio do vale, narciso e íris. Sempre a íris ou a folha de violeta dando um aconchego talcado. São nomes que a gente tem que inventar para poder descrever o perfume, né? O fundo, almíscar, sândalo, musgo de carvalho, vetiver e cedro. Ou seja, o sândalo também tem um aspecto cremoso, né? Então ele vai conseguir estender aquela cremosidade do pêssego até o fundo com a nota de sândalo, fazendo uma ponte no seu coração, tá? E com um acabamento mais amadeirado, e com almíscar também. Ou seja, gente, é um perfume equilibradíssimo, maravilhoso, delicado, romântico, elegante, leve, tudo de bom. E agora, eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? Dificilmente a gente encontra perfumes florais masculinos, tá? Mas eu sou favorável a que a gente use o que quiser, principalmente flores. Eu uso muito perfumes florais, mas eu queria destacar e prestigiar a nossa brasileira Natura, que criou um perfume chamado Floral Masculino. Olha que interessante, floral masculino. E ele é simples e eficaz dentro dessa proposta de um floral masculino. Ele começa com o topo cítrico, bergamota, mandarina e limão siciliano. O que a gente pode notar é que sempre nós vamos ter saída cítrica, né? Na maioria das vezes com algumas, se não raras, exceções. E no coração ele tem uma espécie de um buquê, que é um buquê que mistura flores que são consideradas flores para perfumes femininos, como a rosa e jasmim, e flores para perfumes masculinos, como a violeta e a lavanda. E tem um equilíbrio fantástico, né? Rosa, jasmim, violeta e lavanda. Este é o floral do nosso perfume floral masculino da Natura. E no fundo, ele vai apresentar o sândalo, o cedro, patchouli e âmbar, ou seja, um acabamento amadeirado com o fechamento de âmbar, que dá, de alguma forma, como se fosse uma redoma para conter toda essa riqueza desse perfume floral masculino da Natura, tá? Bom, gente, incrível, né? Quando a gente começa a estudar esses ingredientes e tentar entender a história das pirâmides olfativas, que são difundidas no mundo todo, e eu diria assim, a gente inclusive a gente brinca com isso, faz jogos com isso, e a gente vai usando isto como um complemento do prazer de se perfumar. A gente está se perfumando com o perfume, sentindo o perfume, se alegrando, romantizando e, ao mesmo tempo, e tentando identificar cada um desses constituintes, né? Olha, me façam um favor, né? Escrevam aqui se você já conhece algum perfume desse, já usou, tem uma opinião para dar, escreva. Vamos começar a intensificar as nossas trocas de informações, tá bom? Eu vou ficar muito grato, tá certo? Se não se inscreveu no canal, inscreva-se, ligue o sininho para ser avisado dos vídeos, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de perfume e dê o seu like para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, tá bom? E eu continuar a trabalhar com este propósito muito carinhoso para vocês, ok? Não perca, próxima semana vamos falar sobre madeiras, os perfumes amadeirados. Muito obrigado, tá? Até lá!